Olá, gente. Vamos ver quem aparece. Vamos ver se o pessoal chega para essa live, né? Apesar de que eu tô entrando antes do horário. Bora ver se entra alguém. O horário comecei antes um pouquinho do que eu tinha previsto, porque tem mais coisa para fazer. Bora ver se aparece alguém. Se não aparecer, eu vou começar. E aí o pessoal vai chegando. E quem for chegando vai perguntando. E se você vir essa live depois, né? Se você for esteticista, você já aproveita, já pega um caderninho e papel e vai anotando, tá? O que você quiser. Então, bora lá. Gente, o que é que acontece? Eu venho já há algum tempo falando um pouquinho sobre protetores solares, né? Eu avisei, inclusive, que ia fazer essa live hoje. E o tema dela é justamente sobre como reconhecer um bom protetor solar. Então, muita gente tem muita dificuldade, né, em reconhecer, em saber como os protetores solares funcionam, qual é o bom protetor solar, né? E muita gente, às vezes, também tem dificuldade de saber, por exemplo, por quê. Por exemplo, se você comprar um filtro de supermercado, farmácia, da Avon, digamos que o seu filtro saiu lá na faixa dos R$ 30, baratinho. E por que que tem filtros, por exemplo, como da Meso, da Adicus, que são mais de R$ 100, né? Então, qual é a diferença? Por que que tem essa diferença tão grande de preço entre os filtros? Então, hoje a gente vai ver isso, que muita coisa... Ó, Stephanie, minha tribuladinha. Beijo. Oi, Mari. Oi, Jataí, tudo bom? Gente, vocês que estão entrando, vou pedir um favor. Por favor, aperta aí os coraçõezinhos, tá? Porque isso ajuda a chamar mais gente pra live e aí dá uma relevância maior e o pessoal é avisado, que às vezes o Instagram tem essa demora, tá? Então, gente, como eu ia falando, essa questão, né, dos protetores solares, muita gente às vezes não sabe reconhecer um bom protetor e é isso que às vezes faz com que as pessoas comprem, né? E às vezes não tem um bom resultado. E as pessoas não sabem por qual a diferença, por que um protetor de farmácia custa R$ 30 e um protetor de uma boa marca. Obrigada pelos corações, obrigada, gente. E por que que às vezes o protetor de uma marca melhor, né, custa mais de R$ 100? Stephanie, tô lhe esperando, viu? Dia 11, a partir do dia 11, aliás. Jornada de estética lá no Niaselv, gente. Enfim. Então, bora começar falando um pouquinho do princípio, né? Bora começar das diferenças que existem entre os protetores solares. Então, para começo de história, existem várias classificações. Por exemplo, a diferença entre protetores solares químicos e protetores solares físicos, né? Qual é a diferença entre um e outro? Então, o protetor solar químico, na composição dele, existem ativos, né? Que deixam a radiação, né, UV penetrar e quando essa radiação ela penetra na pele, ela é transformada em calor. Então, ele deixa a radiação penetrar, ela se transforma em calor, mas ele ainda assim protege um pouco a pele. Aí, qual é a diferença dele para o filtro físico? Já o filtro físico, né, são filtros que contêm na sua formulação ingredientes como, por exemplo, o óxido de zinco, o dióxido de titânio, né, que eles formam uma espécie de uma barreira sobre a pele e quando a radiação UV bate na pele, ela é refletida de volta. Então, ela nem chega a penetrar na pele. Então, esses filtros físicos, né, eles são chamados também de bloqueadores solar, por causa disso. Porque o raio UV não chega a penetrar na pele, ele bloqueia a entrada. E eles têm por causa do dióxido de titânio ou do óxido de zinco, eles costumam deixar a pele um pouco esbranquiçada. A maioria das pessoas não curte muito, né, os bloqueadores por causa desse aspecto. Porém, são os protetores que funcionam melhor, tá? E também são os menos alergênicos. Por quê? Os protetores químicos, ele tem essa questão de que o cosmético penetra na pele. Então, eles tendem a causar, por exemplo, maiores alergias, tá? Oi, Andréia, bem-vinda. Aí, o que que acontece, gente? Falando um pouquinho sobre essa coisa do filtro químico, né? É aí que às vezes a gente tem grandes problemas de pessoas que têm problema com alergia, né? Como ele é absorvido pela pele, de pessoas que são alérgicas, elas costumam apresentar problemas com algumas substâncias que estão presentes nos filtros químicos, né? Quais são essas substâncias?
A gente tem a benzofenona 3. Eu fiz um vídeo essa semana falando sobre ela, né? O que é a benzofenona 3, gente? Ele é um composto, né? Geralmente presente nos filtros químicos. Bem-vinda, Irine, Rafa, Andréa também, que já entrou, Gisele. Tudo bom, Gisele? Então, gente, bora lá. Então, os compostos que estão dentro dos filtros químicos que costumam ser alergênicos e dar problema, né? Então, a gente tem benzofenona 3, né? Que é o grande problema dele. Ele é um disruptor endócrino. O que é um disruptor endócrino? É um ativo, né? Que ele é absorvido pelo nosso corpo e que ele tem um comportamento semelhante aos dos nossos hormônios. Então, nosso corpo ele não consegue detectar que aquilo ali é um ativo sintético. E o que é que acontece? Muitos desses ativos são prejudiciais à saúde. Rogério! E aí, amigo, tudo bom? Então, isso, gente, bota corações para chamar o povo, que daqui a pouco o povo chega. Então, gente, boa noite, linda. Boa noite. Então, o que é que acontece? A benzofenona 3, ela é um disruptor endócrino, ela imita os nossos hormônios, né? E o nosso corpo não consegue detectar que ela é uma substância que não é do corpo. E isso costuma, gente, dar muito problema. Por quê? Os raios UV, eles vão penetrar na pele, vão reagir com essa substância. E o que é que acontece? Ela pode causar alergias, né? No caso da benzofenona 3 e do PABA, né? Que também é um outro ativo que eu falei hoje, no vídeo de hoje. Oi, Mary, bem-vinda. Então, esse ativo que eu falei no vídeo de hoje, ambos eles podem ser, inclusive, cancerígenos e aumentar, tá? As como eu diria, favorecer as hiperpigmentações da pele, inclusive o melasma, tá? Então, por exemplo, um filtro químico, ele não seria apropriado para uma pessoa que tem melasma ou hipercromias, tá? Porque tem esses problemas. Esses disruptores endócrinos, eles vão agir sobre o melasma e vão aumentar a mancha. Oi, Dani! Bem-vinda, meu amor. E aí, o que que acontece, gente? Eu costumo evitar filtros, né, químicos que contenham essas substâncias. Benzofenona 3 e PABA. A benzofenona 3, ela é tão perigosa que, para vocês terem ideia, os filtros que contêm essa substância, eles foram proibidos no Havaí, tá? Então, descobriu-se que no Havaí os corais eles estavam não só despigmentando, tá? Estavam perdendo sua cor original, eles são coloridos, bonitos, né? Os corais estavam embranquecendo e, inclusive, morrendo, gente. Estavam matando o DNA dos corais. E aí, o Havaí proibiu, né, todo o uso de protetor, inclusive a venda desses protetores com essas substâncias no seu território, para que não haja um impacto sobre os corais. O grande problema é que a gente tem, né, não é só no Havaí que isso acontece em todo mundo, as pessoas usam protetores solares com essas substâncias, a gente toma banho de mar, e gente, para vocês terem ideia de como ela é tóxica, uma gota, né, de benzofenona 3, uma gotinha só, tá, contida dentro do protetor solar, ela é capaz, gente, de infectar uma piscina olímpica inteira, uma gotinha só, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de substância. Outra substância que eu costumo evitar nos protetores são os parabenos. Os parabenos também atuam como disruptores endócrinos, eles também causam bastante alergia, tá? E já existem até estudos que demonstram que cosméticos, né, que contêm parabenos podem estar associados à grande incidência, inclusive, de alguns cânceres, principalmente, gente, os de pele e os de mama. Boa noite, gente. Pessoal que tá entrando. Bota os corações, gente, para poder chamar o povo, tá? Obrigada. Obrigada mesmo. Espero que vocês estejam gostando da live. Se tiverem perguntas, podem ir mandando também, tá? Que eu vou respondendo. Então, substâncias a serem evitadas. PABA, né? Benzofenona 3 e parabenos. Jussiara, como é que... Parabenos você vai achar com vários nomes, tá? Tem etil, butil, propil, parabeno. Então, quando vocês virem isso aí na composição, aprendam a ler o rótulo. Não só, por exemplo, esse rótulozinho da frente, não, tá, gente? Esse rótulozinho bonitinho que às vezes o produtor solar bota.
O que vale realmente, tá? A informação significativa desses protetores geralmente está sempre atrás, nas letras miúdas. E é aqui que às vezes se esconde os perigos, tá? Às vezes a gente tem um filtro que afirma ser hipoalergênico, mas se ele tiver qualquer uma dessas substâncias na composição, ele não é hipoalergênico, ele é altamente alergênico, é completamente diferente, tá? Então, fiquem atentos a esses fatores. Outra coisa, questão do FPS, né? O pessoal fala assim, o FPS, não sabe qual é o FPS adequado e tal. Hoje em dia, devido a um consenso geral, né, destruição de camada de ozônio, raios UV, tanto A quanto B, tá? É preciso a gente diferenciar. A radiação UVB é aquela radiação que a gente toma, né, entre as 10 e as 16 horas, né, do dia. E ela é controlável, a gente pode evitar se expor ao sol nesses horários, ou a gente se expor com proteção, agora vocês já sabem mais ou menos, né, o filtro legal para usar, ou a questão, a grande perigosa, né, a grande radiação perigosa é a radiação UVA. Por quê? Porque a radiação UVA, gente, ela está presente o tempo todo, né? Aqui, essa luz que está aqui na minha casa, né, ela emite radiação UVA. Esse celular que está aqui na minha frente está emitindo radiação UVA. As telas de computadores emitem radiação UVA. Então, tudo isso praticamente a gente tem radiação UVA agindo 24 horas. Então, por isso que muitos dermatologistas indicam que a gente use, né, o protetor solar mesmo quando a gente está dentro de casa, mesmo quando a gente não se expõe ao sol, né? Porque um hábito que a gente tem é isso aqui, ó, você pegar o celularzinho, ó, e o celular tá aqui, gente, ó, bem na frente da sua cara e emitindo radiação UVA o tempo todo. Então você fica desprotegido, né? Então tenha muito cuidado com a radiação, principalmente a radiação UVA, porque ela é a grande responsável hoje em dia pelo fotoenvelhecimento e também pelo aparecimento de hipercromias, né, como o melasma, só para citar uma delas, e principalmente câncer de pele. Tá? Câncer de pele hoje, a gente não tem tanto câncer de pele por causa de exposição à radiação UVB, mas a gente tem muito câncer de pele e melasma aparecendo por exposição à radiação UVA. Então, muito cuidado com esse tipo de radiação. Então, muita gente pergunta sobre qual é o FPS, por exemplo, adequado, né, para o meu tipo de pele. Então, é um consenso hoje em dia que, por exemplo, pessoas morenas, fototipo 3 em diante, podem usar um FPS 15. Eu costumo até indicar um 30, tá? Porque protege mais. E pessoas assim, gente, né? Transparentes, que nem eu, né? No corpo, a partir de 30. De 30 para cima, gente, sempre indicado, tá? Se o seu fototipo é 1, 2, até 3... Então, você pode usar do 30 para cima, seja no rosto, seja no corpo. Inclusive, existe uma discussão a respeito dessas questões de FPS, né? Por exemplo, para vocês terem ideia, tem um livro, gente, é de Ked Sabatovich, o nome é Dermatologia Estética, tá? Se vocês quiserem consultar depois. Então, esse livro, ele fala uma coisa bem interessante, que é uma pergunta que muita gente se faz. Por exemplo, qual é a diferença de proteção, tá? Entre um filtro solar fator 30 e um filtro solar fator 60, né? Então, segundo Ked Sabatovich, a diferença entre esses filtros, questão de proteção, é em média 3 a 5%, né? Aí você fala, Luciana, então eu não vou mais comprar aquele filtro 60, 70, 99, que lá que eu vi o pessoal, né, vender. Dani, somos fantasminhas. A gente é branca demais. Gente, a gente não pode sair no sol sem proteção, não. O negócio fica feio. Né? Eu digo porque recentemente tive um problema com isso. Eu tava de protetor solar, viu, gente? Mas o sol tava mesmo tinindo. Acabei queimando, mesmo passando protetor solar e fator alto, viu? O negócio é sério. Então, gente, você fala assim, então, já que é a mesma coisa, eu não vou modificar, né? Vou continuar usando o meu 30. Então, gente, depende, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem hipercromia, né? Qualquer hipercromia que seja. Se você é que nem eu, se você tem tendência a surgimento de sardas, tá vendo? Eu sou uma pessoa que eu tenho essa tendência. Eu tenho surgimento de sarda, eu tenho hipercromia, né? Porque eu tenho melasma. Está aqui bem disfarçado, mas eu tenho melasma.
Então, por exemplo, para uma pessoa como eu, 3 a 5% de proteção a mais faz toda a diferença, tá? Então, se você... Aí, ó, a Irine, por exemplo, usa fator 60. Muito bem, Irine, você também não escapa, não. Você também é tipo eu, né? Você é o Bu, é fantasminha. Então, pessoas como nós, gente, não tem problema. Invistam mesmo em fatores altos. Contanto que seja, como eu falei já no início da live, né? Protetores de boa qualidade, de preferência bloqueadores solares, né? Sem essas substâncias alergênicas. Aí vem outra pergunta, né, que o pessoal me fez também. Essa questão de. Tem o FPS, né? Deixa eu pegar um filtro aqui que tem. Por exemplo, aqui esse filtro da Adicus, tá? Aqui vocês veem que tem a indicação tanto do FPS, ele tem um FPS de 55, e ele tem aqui uma indicação do lado, ó, de PPD. O PPD dele é 20, né? Então, o que que significa essa sigla PPD, tá? FPS, vocês já viram que é o fator de proteção. E o fator de proteção, gente, ele nos protege contra a radiação UVB, tá? Já o PPD, ele fornece proteção contra a radiação UVA, que é essa que eu falei que está presente na maior parte do tempo pra gente. Então, esse PPD, ele é uma sigla em inglês, né? Que o nome é Persistent Pigment Darkening, né? Nomezinho é para dizer que é justamente para a questão de persistência, né? Daquela radiação persistente ali. Então, o que é que acontece? As marcas mais caras, né, que a gente vê hoje em dia aí, principalmente, por exemplo, a Adicus, uma boa marca de protetor solar, excelente, eu gosto muito. Essas boas marcas, elas além da indicação do FPS, elas sempre indicam o PPD. Como é que eu vou saber se meu protetor é bom, tá? A gente saber que o PPD, ele tem que ter pelo menos 1/3 do valor do FPS. Ai, gente, desculpa, né? Às vezes foge. Então, ele tem que ter pelo menos 1/3 do valor do FPS. Então, vamos fazer uma continha simples, tá? Digamos que, por exemplo, esse protetor aqui, ele é 55, né? Então, você dividiria 55 por 3. 55 por 3, eu creio que vai dar algo em torno de 17, 18, alguma coisa. Então, seria o FPS, talvez, né? Mais ou menos o valor indicado. Porém, esse protetor da Adicus, por exemplo, ele tem um PPD de 20. Então, ultrapassa, né, esse valor de 1/3. Então, esse PPD aqui, ele tá acima, inclusive, do que seria indicado. Então, ele é um protetor muito bom. Qual é o problema, gente, dos protetores que eu digo de farmácia, por exemplo? A gente tem um protetor desse aqui, né? Peguei um Nivea normal. Ele tá aqui que o FPS é 30, mas a gente não tem indicação nenhuma de PPD na embalagem, né? As marcas hoje mais populares, elas não têm essa questão da indicação do PPD. Então, às vezes, muitas marcas dizem que oferecem proteção UVA, mas não oferecem, entenderam? E muitas vezes não vem na embalagem, e até porque não é obrigatório, né? Mas, infelizmente, a Anvisa não tornou obrigatório ainda. Mas as boas marcas que realmente, né, fazem bons serviços, elas fazem questão, gente, de ostentar na embalagem que elas têm PPD. Pois é, Mary, né? Mary Melo. Então, eu uso bloqueador fator alto, não sou branquinha, mas tenho a pele muito sensível, sim. Oi, gente que tá entrando, né? Angélica, Dai, bem-vindas, viu, gente? Então, voltando aqui, realmente, tem pessoas que às vezes não têm a pele tão branca, mas tem sensibilidade, tem propensão à hipercromia, né? Principalmente algumas peles morenas, negras, têm bastante propensão à hipercromia. Então tem que tomar cuidado. Não é só porque você não é, tipo assim, transparente, papel, que nem eu, né? Que você não vai usar o protetor solar, gente. Tem que utilizar, né? Pois é, Dani, sua avó usa esse da Nivea, né? Então, inclusive foi esse aqui que eu utilizei no corpo no fim de semana. E não deu muito certo pra mim, tá? Eu me queimei mais do que eu deveria. Então, eu fiquei triste com ele. Então, uma das coisas que esses protetores, né? Um outro... Olha só, gente, Kelly entrando. Bem-vinda. Gente, bota os corações pra ajudar a chamar o pessoal pra live, viu? Se vocês botarem, eu agradeço muito. Então, uma coisa também, uma ressalva.
esse protetor, os protetores de corpo, né, eles não devem ser utilizados no rosto. As mulheres têm um pouquinho mais de noção sobre isso, gente, mas homem não tem noção, né? Oi, Josi, tudo bom? Bem-vinda. Homem não tem noção, gente. Meu namorado mesmo, ele levou o protetor dele pra praia, né? Abafando um desse aqui grandão. Chegou lá, ele passou, se lambuzou todo, né? Aí daqui a pouco ele queria passar no rosto. Eu, não, pelo amor de Deus. Me dê esse aqui que eu vou colocar. Eu vou colocar no seu rosto. Não bota esse negócio no rosto, não. Por quê? Porque, gente, existe uma diferença, né? Na formulação dos produtos para rosto para o produto do corpo. Principalmente na nossa região, as pessoas têm geralmente a tendência a ter uma pele mais oleosa. E os protetores de corpo, eles costumam ser mais densos, mais oleosos, e aí eles eles são comedogênicos, né? Então, ou seja, vai entupir os seus ossos e vai ocasionar aumento de oleosidade e acne. Então, por isso, muita gente às vezes vai pra praia, né? Usa o protetor solar e quando volta da praia, volta com o rosto cheio de acne, cheio de espinhas. Porque colocou, às vezes, um protetor de corpo no rosto. Ou, às vezes, utilizou um protetor também que não era, né, daquela qualidade tão legal. Meninas, anotem as dicas. Quem não pegou a live no meio, né? Depois vocês voltam, assistir de novo, eu vou deixar gravada para vocês anotarem. Que hoje é, assim, tipo assim, geralzão sobre protetor solar. Depois de hoje vocês vão saber identificar qualquer protetor solar, tá bom? Outra coisinha interessante. Muita gente pergunta, por exemplo, ainda falando sobre essa questão do PPD, né? Produtos importados e alguns nacionais também, mas geralmente está mais presente nos importados, tá? Eles não vêm falando, por exemplo, a questão do PPD. Olha, Vivi! E aí, Vivi? Prazer ter você aqui. Fica aí, mulher. Então, muitos produtos que são importados, eles não têm essa questão. Oi, Gabi! Minhas alunas tudo entrando. Ai, gente, tô até emocionada, ó. Beijo pra vocês. Tô com saudade, viu? Parece não, mas a gente sente falta. Então, a partir do dia 11 estamos juntas de novo, tá, gente? Que eu ia explicar. Então, alguns vocês não vão achar a indicação de PPD, tá? Porém, o que é que acontece em alguns produtos importados? Isso aqui, gente, é uma loção da Amway, tá? Eu peguei na mão de uma amiga minha, que ela é representante, e eu adorei, tá? Eu tô utilizando pra pele. Ela é uma loção, né? Um hidratante de rosto com proteção solar. Só que o que é que tá de interessante nisso aqui? Vocês sabem que a Amway é uma marca americana, né? Eles importam. Então, tá pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver daí. Então, aqui tem assim, ó. O fator de proteção é 30, né? Aí tem aqui proteção UVA e UVB. Aí tem assim, ó, gente, PA mais. Tá vendo? 3 cruzinhas de mais. Isso aqui, gente, nos produtos importados é a indicação do PPD, tá? E alguns nacionais tem também, mas isso é muito raro. A gente vê mais nos importados. Então, às vezes, quando você pegar um produto e ele tiver lá o FPS, não tiver, por exemplo, a indicação do PPD, mas ele tiver aqui, ó, essas cruzinhas aqui, ó, esse mais, isso é o PPD do produto. Nesse caso aqui, os bons produtos, eles geralmente têm essa questão desse PA aqui, das cruzinhas, sempre acima de 3, tá? Então, quando você vê um produto que tenha 3 ou 4 cruzinhas, significa que ele tem um PPD alto, geralmente acima de 20, que é muito bom, tá certo? E eu tô gostando de usar, gente. Eu tô usando isso aqui. Ele é anti-acne e já é protetor solar também, né? Então, eu uso tanto esse aqui, claro, porque eu tenho uma pele muito oleosa. Então, eu uso ele, a loção protetora, né? Depois que eu lavei, que eu usei, por exemplo, um tônico. Então, eu finalizo com essa loção protetora. Ela já cuida das espinhas. Gente, se vocês virem ela, quando a gente passa, ela deixa a pele um pouquinho esbranquiçada. E aí, se vocês virem na composição, ela tem o óxido de zinco, o dióxido de titânio. Então, ela é um bloqueador solar, não é um filtro. Então, ele dá uma proteção bem legal. Então, eu utilizo ela e costumo utilizar também esse filtro aqui, ó.
esse da Vichy, o Capital Soleil. Ele é fator 50 FPS e com cor, tá? Isso, inclusive, leva a gente a outra coisa, tá? O filtro solar com cor. Muita gente pergunta, por exemplo, se ele é melhor, né? Se ele é melhor, por exemplo, que outros filtros solares. Então, gente, se você tiver que escolher entre um filtro solar com cor ou sem cor, escolha com cor, tá? Por quê? Oi, eu não sei seu nome, gente, mas tá aqui Espaço Jô Santos. Bem-vinda, viu? Onde acha o que, Kelly? É o da Amway ou é o protetor? Ó, esse protetor aqui eu compro na Farmácia Nordeste, tá? Tem várias farmácias aqui em feira, porém a Nordeste é o lugar onde eu achei mais barato. Nas farmácias normais a gente acha na faixa de R$ 90. Lá na Nordeste eu acho na faixa de 74, 75, tá? Se for à vista. E esse aqui da Amway, gente, a Amway ela não trabalha assim com ponto físico, ela trabalha com representantes, distribuição, tá? Direta para cliente. Esse aqui eu peguei com a minha amiga, ela não mora em feira, ela mora em Salvador, o nome dela é Lívia Sodré. Vocês procurem aí depois no Instagram, bota assim, ó, @Lívia Sodré, que vocês vão achar o Instagram dela. E aí pode falar que vocês viram falando na minha live sobre o produto. Gente, não estou sendo paga para falar, mas eu gosto de falar dos produtos que são bons, tá? A linha toda é muito boa. Eu adorei a linha, tô realmente apaixonada. Não é uma linha profissional, tá? É uma linha cliente. É uma linha cliente para pessoa usar, é home care em casa. Mas é uma linha muito, muito, muito boa. Eu curti bastante. E continuando falando um pouquinho do protetor, né? Protetor solar com cor. Então, ele é muito bom por quê? Como eu falei. Porque eles, por exemplo, para pessoas, né, que precisam de um pouquinho a mais de proteção, além da proteção do filtro, etc., quando a gente tem essa cor, eles colocam dióxido de titânio e óxido de zinco a mais. Tanto que, se vocês pegarem um filtro desse com cor e forem olhar a composição, no início, né, ali da formulação, é uma dica que eu sempre dou nas aulas de cosmetologia, tudo que vem, né, mais próximo do início é o que está em maior quantidade. E porque a Anvisa determina que seja assim, né? Os elementos de maior quantidade vêm primeiro e eles são colocados em ordem do maior para o menor, né? Então são em ordem decrescente. Então, se você tem aqui, por exemplo, dióxido de titânio, óxido de zinco, bem próximo aqui do início da formulação, então você vai ter uma alta concentração dessas substâncias. Então, esse protetor, ele protege bastante. Ele é um bloqueador, na verdade, né? Vamos falar certinho. Então, esse bloqueador, ele vai ter uma alta concentração desses ativos e ele vai ser muito melhor. E, geralmente, por exemplo, nesse aqui, Capital Soleil, eles vêm muito próximo, né, do início da composição. Inclusive, esse aqui, gente, também tá o verdinho, que eu falei pra vocês. Eu fui analisar o rótulo dele. Eu vou fazer um post essa semana, tá? Falando dele, sobre a composição dele pra vocês. Bem no iniciozinho da composição, vem bem próximo lá, o óxido de zinco, o dióxido de titânio. Então, eles protegem mais. Além do que, por exemplo, esse aqui, ele tá aqui, ó. Ele é para pele mista, oleosa. Ele não é comedogênico. E ele também tem sílica antibrilho, e ele é sem parabeno, oil free. Então, ele é tudo que eu gosto. Minha pele é oleosa, ele não deixa a pele oleosa. Eu uso ele, gente, para tudo. Minhas alunas mesmo que estão aqui presentes, né? Pode ver que sempre eu tô com a pele assim, feita para ir para aula. E, gente, eu não uso base. Eu uso protetor solar, de dia, de noite, tá? Quando eu preciso de uma besteirinha a mais, eu coloco um corretivozinho nas olheiras, né? Porque a gente fica cansada e tal. Mas eu utilizo ele dia e noite. Eu só uso, por exemplo... Olha, gente, Tuane! Laís! Estética Barros é Laís, né? Oi, gente, bem-vindas, tá? Saudade de vocês, inclusive. Tuane, principalmente. Você volte, viu, moça? Tô de olho. Então, o que acontece? Ele é muito bom por causa disso. Ele não é comedogênico, minha pele é oleosa, ele não deixa a pele... um problema que a gente tem, às vezes, com a maquiagem é isso, né? Pessoas, às vezes, que querem disfarçar imperfeições.
aí utiliza muita maquiagem durante o dia, aquela maquiagem pesada. Geralmente são bases pesadas, né? Essa Ruby Rose mesmo, ela é muito boa cobertura. Mas às vezes de você tanto usar todos os dias, a pele acaba absorvendo aquilo ali. E você começa a criar, né, muita acne, muita espinha em decorrência da maquiagem. Então, para quem, por exemplo, não quer maquiagem, né, quer dar um tempo na maquiagem e quer ainda assim andar bonitinha, disfarçada e tal. Aqui mesmo eu tô com esse protetor, gente, ó. Não tô maquiada não, tá? Então, se você quer uma folga da maquiagem e ainda assim está protegida, né? Então aqui, protetores com cor. Eu tô com esse aqui na mão porque é o que eu uso normal, gente. Mas existem outras marcas, tá? Episol tem alguns protetores com cor. A Adicus tem, tá? Esse aqui, ele tem poucas opções de cor. Ele tem umas 3, né? Clara, média, escura. A Adicus, inclusive, eu não tenho o protetor com cor dela. Eu só tenho aqui esse aqui normal. Mas a Adicus, por exemplo, ele tem umas 6, eu acho, umas 6 a 7 opções de cores diferentes. Então tem uma gama maior. É um bom protetor porque ele geralmente tem FPS alto, ele é bloqueador, ele tem a cor, ele tem PPD, né? Geralmente eles são não comedogênicos. Se for sem, como eu falei, gente, sem parabeno, sem benzofenona 3, sem paba, eles serão hipoalergênicos. Então, quanto mais vocês derem, né, preferência a esse tipo de filtro, melhor. Principalmente porque é uma coisa de uso diário, é uma coisa que você vai usar todos os dias na pele. Então, quanto menos substâncias nocivas tiver, menor a dificuldade, ou perdão, menor a facilidade que você terá de desenvolver algum tipo de alergia, tá? Que o que causa frequentemente a alergia é essa questão da exposição prolongada a esse tipo de ingrediente alergênico, tá? Olha, gente, Nalin, tô de olho em você também, viu, moça? Volte, tô a fim de lhe ver, tá certo? Gente, eu não lembro se eu acho que... Eu não sei se tem mais alguma coisa pra acrescentar. Se vocês tiverem perguntas, mandem. Eu acho que eu falei de praticamente tudo que eu tinha pra falar. Inclusive, eu venho falando já há muito tempo sobre protetor solar, né? Então, espero que vocês anotem essas dicas de hoje. Quem tiver dificuldade, anota tudo aí bonitinho. Volta a live do começo, tá? Dei muita dica aí ó, na live todinha. Eu tenho outros posts aqui, se vocês pegarem assim e retroagirem bem. Eu tenho vários posts falando de tudo que eu falei aqui hoje, tá? Mas as coisas estão espalhadas, meio soltas. E espero que vocês tenham gostado da live, tá? Não vou fazer aquela live muito extensa, porque senão fica chato, o pessoal não gosta de assistir. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Obrigado por todo mundo que esteve presente hoje. Pretendo fazer mais lives. Vou deixar nos stories aqui dessa semana umas perguntinhas, se vocês tiverem dúvidas, não só a respeito de protetor solar, de outras coisas também, podem deixar lá dúvidas a respeito de alguma coisa que vocês tenham vontade de saber, quer que eu faça live, vou começar a fazer lives mais constantemente. E vou fazer um post essa semana falando sobre a composição, tá? Desse produtinho que eu falei aqui. Não é, gente, jabá, né? Não estou ganhando nada pra isso, mas já que vocês gostaram do produto e eu também gostei, eu acho ele maravilhoso, então eu vou fazer pra vocês. Para vocês que são minhas alunas, botei nos grupos hoje, mas caso não tenham visto, tá? Nossas aulas retornam lá na Uniaselv a partir do dia 11 na segunda-feira. Então, pessoal que é de segunda-feira, dia 11, pessoal que é de terça, dia 12, pessoal que é de quarta, dia 13. Como é que a gente vai começar o semestre, gente? Vamos começar já na velocidade 5 do CREL com semana acadêmica, tá? E para a semana acadêmica, eu tô preparando para vocês uma jornada de estética, tá bom? Na jornada de estética vai ter vários palestrantes diferentes. Eu vou trazer algumas oficinas para vocês gratuitas, tá, gente? Não vai cobrar nada. Também, além das oficinas gratuitas, a gente também vai ter algumas palestras e todas com certificação de 4 horas todos os dias. Então, principalmente as meninas aí que estão no último semestre. E quem não está no último semestre, adianta a vida, porque no último semestre tem as horas complementares, tá? Se vocês adiantem o máximo, procurem acumular as horas. Então,
pessoal que tá no último semestre, creu, creu, creu. É isso mesmo, Dani. Essa Dani é demais. Vocês não conhecem essa menina. Essa menina é um problema. Mas enfim, estejam presentes, tá? Aproveitem para acumular as horas, porque não deixem isso para o último semestre, porque no último semestre de estudar um BO sério, tá? Vocês se formam, a gente até deve na faculdade, mas vocês não se formam sem horas complementares. Fora que a jornada, eu creio que vai enriquecer vocês, tá? Então, cada dia vai ter um tema diferente. Vai ter também a participação, em um dos dias, eu tô vendo aí qual vai ser o dia, de uma representante da Anesco, tá? Que é a Associação dos Esteticistas. E elas vão fazer uma conscientização, tá? Nesse dia que a representante da Anesco vier, vai ser aberto ao público. Então, se você não é esteticista ainda, se você não está graduando ainda, se você é das áreas de depilação, por exemplo, design de sobrancelha, e ficou sabendo que depois da regulamentação as coisas podem complicar para você, esteja presente nesse dia. Eu vou divulgar aqui nas redes sociais, tá? Qual vai ser o dia dessa palestra. E a gente vai ter a palestra junto com uma outra oficina no mesmo dia. Então, eu vou divulgar ainda, mas não faltem. Mesmo você não sendo aluno da Uniaselv, você pode estar presente a essa reunião que vai ter. A gente vai fazer uma mesa redonda, vocês vão poder tirar as dúvidas a respeito da regulamentação e entender como é que vocês vão poder atuar daqui pra frente, tá, gente? Ô, Mari, Depil Mari, pena que você já chegou no final, já tô indo embora. Mas se quiser, volta a live, tá? Tem muita coisa boa, muita informação importante aqui. Gente, obrigada, tá, por tudo. Um beijão pra vocês, meninas, saudade, principalmente minhas alunas. A gente se vê daqui a pouco, dia 11. E antes, vou fazer live ainda sobre outros assuntos, tá? Cheiro pra vocês.